Primeiro, boa noite para todos vocês. Para mim é sempre um prazer poder estar dividindo, né, os meus estudos. São estudos, né? Eu gosto de dizer, ao longo dos anos, eu aprendi a usar muito essa palavra, né? Até mesmo no dia a dia, quando as pessoas às vezes me perguntam, né, em relação à minha religião, eu costumo dizer que eu estou estudando há 30 anos o Espiritismo. Eu acho que, para mim, mais do que nunca, né, o que a gente vai ver aqui hoje, em primeiro lugar, reflete quem eu sou, né? Ou seja, aquilo que realmente me falta, nos falta, falta toda a humanidade. E aí, desde já, eu quero pedir, né, a colaboração de todos vocês, para que todas as vezes que eu me referir, né, no sentido de que é isso que nós precisamos mudar, pensem assim, olha, o Ger deixou bem claro que isso aí é aquilo que mais precisa ser alterado na vida dele, né? Então, é muito importante a gente ter isso conosco. A gente fala de toda a humanidade, que a humanidade com seus problemas, com as suas imperfeições, mas eu sou parte dessa humanidade, eu estou inserido nesse processo. Então, a proposta de hoje, que é tirada do livro O Espírito da Verdade, né, de André Luiz, na psicografia do Chico, que tem esse título. Excesso, na verdade, a mensagem lá é excesso e você. Aí aqui a nossa imperfeição foi buscando algumas outras informações para poder complementar um pouquinho a nossa, facilitar, né, não complementar, porque não há necessidade de complementar a mensagem de André Luiz, mas no desejo de melhor entender, a gente vai buscando outras informações. E aí, né, lá, André Luiz, né, tem esta orientação que eu quero que a gente pense nela com cuidado, porque ela, na verdade, resume tudo o que a gente vai ver hoje. Mas, às vezes, uma única palavra que Jesus nos traz, nós não conseguimos compreender. E aí a gente precisa que outros homens, outros espíritos, vão dando novos exemplos, vão trazendo outras experiências. E, como o próprio Bezerra de Menezes disse uma vez, né, Deus ajuda os homens através dos próprios homens. É por isso que, às vezes, a gente vê muitas e muitas mensagens cujo teor é o mesmo, fazer com que nós nos aprimoremos cada vez mais em caridade, em amor ao próximo, em reformar as nossas ações, transformando as nossas ações em algo melhor e mais condizente com o Evangelho de Jesus. Então, é necessário que busquemos, né, a intimidade do Senhor. Ao fazermos isso, os valores mumificados em nossas mãos, olha como que já é forte, né? Nossas mãos estão repletas de valores, mas esses valores se transformaram em múmias, né? Estão ali em trapos. Mas se nós buscarmos uma intimidade maior com o Senhor, esses valores em mãos de outros, ou seja, ao partilharmos, ao tirar esses valores, externalizá-los, né, fazer ressaltar a importância deles, eles vão se transformar em amor, né, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Eu preciso, já que eu não estou, na verdade, essa frase ela já diz que já que eu não estou reconhecendo, né, todas as virtudes, todos os valores que o Pai concedeu a todos nós, então que pelo menos eu passe adiante, porque talvez nas mãos de outros será melhor aproveitado. Porque a todo momento, o que a gente vai ver aqui é que estamos repletos de muitas e muitas coisas às quais não damos o devido valor e que é extremamente importante e necessário
na vida de outras pessoas. Excesso em você, como eu disse, e nós vamos reportar, né, lá a Mateus, porque é de lá que André Luiz tira a sua reflexão. É exatamente nesta parte aqui, onde Jesus nos orienta, né, da necessidade de não ajuntar para nós tesouros na terra. E aí a gente precisa fazer o que a gente chama, né, em filosofia, em estudos das traduções, que a gente chama de hermenêutica, que é interpretar, não tirando, eu acho que é isso, eu entendo dessa forma. Não, você busca estudar a cultura, estudar os significados das palavras, dos termos, e entender que o problema é que eu fico juntando tesouros. Eu não estou pegando esses tesouros e fazendo com que eles se multipliquem. Não. Eu estou juntando, colocando num canto, num celeiro, num guarda-roupa, numa despensa, quando que tudo aquilo que nos foi dado é para promover o crescimento de toda a humanidade. Então, não ajunteis para vós tesouros na terra. Por quê? Porque tudo que está na terra é material. E a traça e o caruncho os corroem. E é onde os ladrões arrombam e roubam. Aquelas pessoas que, por má índole ou por extrema necessidade, deixam sobressaltar as suas más tendências, vão realmente usar dos recursos que têm para poder se apossar daquilo que estamos juntando. Mas devemos ajuntar tesouros no céu. Não é num lugar. O céu não é um lugar. O céu é um estado de espírito. Isso fica claro no Evangelho de Marcos, onde não há traça e então não haverá caruncho que vai corroer, porque tudo aquilo que eu ajunto lá não é material. São exatamente as minhas ações. São os atos de me livrar de todas essas coisas que são corroídas pela traça ou pela ferrugem. E aí é importante pensarmos nisso. Onde eu estou colocando o meu tesouro? Porque onde eu estou o meu tesouro, então é onde eu estou depositando todo o meu sentimento, todas as minhas emoções, a toda a minha crença. E aí, se eu deposito as minhas emoções, meus sentimentos, né, a minha crença em algo que é material, então a minha crença é vã, ela é materializada, ela é frágil, ela sucumbe às dificuldades que a vida nos traz. E, paralelo a esse estudo, nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida, o tesouro enferrujado. Veja, como eu disse, os nossos irmãos vão nos dizendo de maneiras diferentes, mas a mesma coisa. A necessidade de não ajuntarmos coisas que são perecíveis diante o tempo e a materialidade. É preciso que nós aglutinemos tudo aquilo que é espiritual, que é puramente de ordem emocional, que tem um valor muito além do sensível, né? Do toque, do cheiro, do olfato, da degustação do paladar. São coisas que estão pura e simplesmente em espírito e verdade na nossa consciência, nas nossas ações. Ações que sejam condizentes ao Evangelho. Mas, e aí aqui eu quero pedir a colaboração de vocês. Por quê? Porque aqui agora eu vou sair um pouquinho, não, eu vou sair bastante, deste âmbito de literatura puramente espiritista, para podermos entender que como foi que nós chegamos até aqui. Nós estamos em pleno século XXI e estamos ainda tentando entender estas mensagens.
poderíamos retornar, vamos pegar aí, né, eu aqui como filósofo, poderíamos retornar aqui lá em 6 séculos antes de Cristo, com os filósofos daquela época, que já diziam da necessidade de valorizarmos aquilo que é realmente verdadeiro, aquilo que nenhum tipo de exército é capaz de destruir. As verdades que filósofos, homens antes de Sócrates, a qual, né, o Evangelho segundo o Espiritismo se reporta a seus ensinamentos, mostrando como que está par a par com os ensinamentos de Jesus. Mas nós não vamos lá, não precisamos ir tanto tempo atrás. Então, antes de darmos seguimento aqui a esta orientação que os amigos espirituais nos trazem, que nós estamos, né, cansados ou não, mas já ouvimos dezenas e dezenas de vezes esses ensinamentos. E por quê? E aí, por que que eu estou... Dois porquês, né? Primeiro, por que eu estou fazendo questão de resgatar algumas lições dentro da história da nossa humanidade para responder o porquê ainda não conseguimos realmente, de fato, vivenciar esses ensinamentos. O Herculano Pires, no livro Pesquisa sobre o Amor, um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Herculano, ele é um grande escritor, né? E ele mostra, né, ele vai mostrando para a gente como que o nosso estado psicológico, ele não é único nesta encarnação. A nossa psique, né? A nossa constituição mental, da nossa consciência, ela vai migrando de geração para geração. As vivências que eu trago nesta encarnação, de traumas, de realizações, de lutas, de aprimoramentos, eu vou construindo em torno de mim várias pessoas que compactuam deste pensamento. E isso vai migrando, né? Quando eu reencarno em outra experiência, eu vou levando isso comigo. E aí eu vou dando seguimento. Se eu não resolvi, agora eu vou dando seguimento a esse processo. Então, por essa razão que eu resolvi fazer uma... Vou partir daqui, desse camarada aqui, tá? Eu vou partir desse camarada aqui, que é um historiador, Alex de Tocqueville, tá? Ele, nos anos 30, fazendo sua pesquisa da cultura norte-americana, ele vai concluir que, nesse período, essa cultura que já estava ali, né, muito evoluída em várias questões sociais e sempre buscando, né, buscando a prosperidade material. Mas aí, no estudo dessa cultura, ele descobriu o óbvio, que toda essa sociedade estava doente. Por quê? Porque a busca por... É uma sociedade, e aí ele está colocando aqui, de uma cultura. Mas quando você expande essa pesquisa para toda a humanidade, grande parte da humanidade, quase a totalidade dela, se dedica exatamente a uma prosperidade material. Eu costumo brincar que até hoje, né, você pode ver, quando você casa, mais do que nunca hoje, a gente fica, né, a gente observa isso, né? Eu sempre observei, sempre estive ligado a esta área. Então, nos meus estudos, né, sociais, enfim, hoje o casal, quando ele, né, se une e tem um filho, ele já veja, já vem de toda uma constituição
de outras e outras encarnações, que foi criando um consciente coletivo, que Herculano nos ensina, de que eu preciso trabalhar para dar o melhor no âmbito. Então, esse consciente coletivo que Herculano nos ensina, e tem um geneticista também, o Décio Iandoli, que é um dos presidentes da Sociedade Espírita Pan-Americana, que ele escreveu uma obra chamada Reencarnação como Lei Biológica. Então, os experimentos de inúmeras e inúmeras pessoas que vão migrando de reencarnação para reencarnação e vão moldando a sociedade que eu tenho hoje. Então, hoje, duas pessoas que se unem e aí constituem família, tem um filho, a maior preocupação, opa, eu tenho que trabalhar mais para dar uma vida segura. Essa vida segura é sempre no âmbito da materialidade. E aí, o que eu faço? Como eu não tenho tempo para ficar com meu filho, porque eu tenho que dar mais, uma criança de 1 ano de idade, eu coloco na creche. E aí as referências sociais que essa criança vai começar a ter são de outras pessoas, não é dos pais. E ela já cresce assim. E qual que é a coisa mais primordial que, na maioria das vezes, meu filho tem que estudar, se formar, ganhar dinheiro? Poxa, começamos por aí. Alex de Tocqueville, em 1830, constatou que uma doença inesperada que corroía a alma dos cidadãos, que tinha tudo, mas essa prosperidade material, acompanhada de uma ideia de liberdade psicótica, né? Não, em prol da minha liberdade vale tudo, até matar. Né? Não os impedir de querer ainda mais e de sofrer. Sofrer sempre que via outra pessoa com a posse maiores que as suas. O excesso. Eu já tenho tudo o que eu preciso, até em excesso. Mas só porque o outro tem um pouco mais, eu já tenho carro, meus filhos têm carro, casa. Ah, mas o outro tem um iate, eu quero um iate também. Ah, mas o outro vai para o trabalho com motorista particular. Eu quero um motorista particular também. Ah, o outro tem casa de praia, casa de campo. Eu quero ter uma casa de praia e uma casa de campo. Não tem limite. Não há limite. Isso é doença, comprovou Alex de Tocqueville, e depois muitos outros né, estudantes da área da psicologia comportamental e social. Né, infelizmente, o nosso tempo é muito curto para a gente expor todo o conteúdo. Mas, veja, não é mais nenhuma questão de crença religiosa, é uma questão de estudos reais da atual sociedade, que hoje é consequência já de sociedades anteriores, que alimentou todo um povo, toda uma conjuntura social em prol de quê? De ter mais do que realmente necessita para viver. E aí, nós vamos retornar também a Freud. Né? Freud, em uma obra que eu também recomendo às pessoas, deveriam ler. Deixa eu sair daqui e fazer uma pergunta para vocês. Vocês respondem, né, na consciência de vocês. Alguém aí tem algum interesse? Carlos, perguntar para você. O que você acha da gente marcar um dia para a gente, sei lá, vamos comer uma pizza e vamos falar sobre a morte? Que é isso, Jack? Falar sobre morte o quê? Deixa para lá, não quero falar sobre morte, não. Vamos falar sobre a vida. Mas por quê? Por que eu não vou falar sobre algo que, inevitavelmente, faz parte da vida? A morte do corpo faz parte da vida. Mas por que nós não vamos conversar toda vez que se fala, não, para com isso, não vamos mexer com morte, não, vamos pensar na vida, só na vida. Ah, então eu trabalho, mas, como diz o Evangelho, né? Você está juntando
grãos e grãos no celeiro, hoje mesmo eu vou pedir-te tua vida. Então, como que eu vou negar ou esquecer, né, de entender e me correlacionar bem com algo que é o meu futuro, sabe? E eu não sei se é daqui a 10 minutos, não sei nem se eu vou terminar isso estudo, ou se eu vou chegar a cento e tantos anos reencarnado. Mas fato é que todos vamos passar por este processo. Mas não pensamos nisso, só pensamos em quê? Em ter o melhor e quanto mais, né? Eu nunca estou satisfeito, né? Eu passo a minha vida, vamos supor que eu nasci numa família, como de fato eu reencarnei, numa família com muita carestia material. Hoje, todos, oito irmãos, todos têm a sua moradia, têm a sua família. Anteriormente não tínhamos nada, né? Será que eu me dou o direito, que eu gosto de sempre dizer isso para as pessoas, tirar um tempo, como os filósofos da Grécia Antiga diziam, né, me dedicar ao ócio criativo? O que é o ócio criativo? É você refletir sobre as questões da sua vida e fazer um balanço. Porque eu, Gerry, hoje, em comparação ao Gerry de há 40 anos atrás, se eu for colocar numa balança, o Gerry hoje é uma pessoa rica materialmente. Muito rica materialmente. Tudo que o Gerry, de lá até aqui, fez, lutou, venceu, trabalhou, conquistou, adquiriu. Mas o Gerry pode se imbuir de uma neurose, de uma doença psicótica e começar a ficar extremamente obcecado por ter, não, eu preciso ter um carro importado, eu preciso ter uma casa de campo, eu preciso ter uma casa de praia, lembrando que não existe lei universal que me proíbe de ter isso. A questão é como que isso, como que todos esses desejos ditam as minhas ações e até que ponto isso me corrói. O problema é que nós não estabelecemos e não nos contentamos, às vezes, ou não percebemos que, opa, tá bom, né? Tudo bem, se eu tiver a oportunidade, sem ter que matar ninguém, ou sem ter que me adoecer para ter alguma outra coisa, ok. Mas a gente tem o problema que está lá no Evangelho e naquela, né, aquele estrofezinha. Peraí, e quanto àquele que não tem? Se eu tenho tanto, não me pesa a consciência saber que outros não têm? Não, ele não trabalha para isso. Peraí, dentro de uma lei divina e natural, me foi dado 10 talentos para que eu multiplicasse. Para mim, não. Para distribuir com aqueles que estão à minha volta. O problema é que eu não enxergo dessa forma, porque eu sou movido por uma sociedade psicótica, adoecida, onde se o outro tem 2, eu também quero ter 2 ou 3. Eu ainda quero ser mais. Mas o 2 que eu tenho, ou 1 que eu tenho, já é mais do que suficiente para eu viver bem. Mas o viver bem para mim, às vezes, não é querer trabalhar, né? Eu quero aposentar, não querer trabalhar e ficar, de preferência, na beira da praia com alguém me servindo. Ótimo. Enxada, estagnada no canto, vai criar ferrugem, vai adoecer. Freud, então, nessa obra aqui, Escritos sobre Guerra e sobre a Morte, Freud ele vai estudar, né, o impacto causado
pela Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que, né, teve seu início em 1914. Freud vai escrever em 1915, né, suas reflexões e vai se ficar surpreso, né, com relação à humanidade e as incertezas que caiu sobre toda a humanidade quanto ao futuro. Por quê? Porque viu-se que a vida material, então, não valia nada. A guerra deixou claro que, olha, meu querido, você está aqui e, de repente, uma bomba cai na sua cabeça, na sua casa, e você e sua família não existe mais. Você, sua família, seu vizinho, seu bairro não existe mais. Soldados invadem, né? E Freud vai mostrar, né, a brutalidade de uma guerra. Olha, nós brasileiros não temos menor noção do que realmente é uma guerra. Nós não temos, a gente tem ideia, pelo que a gente vê em reportagens, em revista, em histórias, mas a gente sentir mesmo. Imagine vocês como nós estamos aqui hoje, sem saber se de repente um bando de aviões vai estar sobre as nossas cabeças. E ouvindo barulho de bombas caindo a todo momento, e você não sabe se está próximo a você ou não. E você não sabe se amanhã eu vou conseguir sair e comprar pão. Porque não tem. Nós não sabemos. Então, Freud deixa isso assim, ele mostra o quanto que isso foi desgastando a humanidade. Aquela humanidade que vivia a busca pelo ter mais, né, doente, adoecida, porque queria mais e mais e mais, se deu conta de que esse mais e mais e mais e mais, diante a uma guerra, não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. E aí, olha o que ele vai nos dizer, que a humanidade, né, arrastados pelo turbilhão dessa época de guerra, informados de modo unilateral, ou seja, ainda tem um problema, né? As informações não chegam de forma clara, chega por uma via só. Sem distância quanto às grandes transformações que já se realizaram ou se começaram a realizar, e sem o vislumbre do futuro que já se está a configurar. Desencaminhados, andamos no significado por nós atribuídos às expressões que nos oprimem e no valor dos juízos que formamos. Já não temos mais nenhuma condição de pensar no futuro. E todo e qualquer juízo que eu fizer de uma situação não é preciso. E eu fico ali oprimido em um mundo violento em que eu não posso dizer se eu tenho ou não futuro. Deixa eu trabalhar, ganhar dinheiro, porque daqui a 5 anos, daqui a 2 meses eu compro um carro novo. Não tem como pensar isso num estado de guerra. Não há possibilidade de pensar em aglutinar bens materiais, porque eu tenho que sobreviver a cada hora, a cada dia. Isso é que importa. O que importa é a vida acima de qualquer situação. E aí, olha como que é sério, né? Ele vai dizer que até a própria ciência perdeu a sua desapaixonada imparcialidade. Os seus servidores profundamente amargados procuram dela extrair armas para um contributo à luta contra o inimigo. Que inimigo? Quem é meu inimigo? Mas numa guerra, todos podem ser meu inimigo. Pensa, já imaginou que coisa triste isso? Deve ser muito triste você olhar para as pessoas e não saber se realmente elas querem ou não te matar. Tirar a sua, né? Cortar essa oportunidade existencial. E aí ele vai dizer, né, o antropólogo, ou seja, os grandes estudiosos da humanidade, declara inferior e degenerado o adversário. Ou seja, vai mostrar que toda e qualquer pessoa, né, está sobre uma perturbação anímica, ou seja, em espírito ele se desequilibra completamente, suas energias estão todas distorcidas diante a nenhuma perspectiva de futuro.
Não há. Tudo aquilo que eu poderia pensar em ter, em comprar, relações com outras pessoas, se tornam o quê? Duvidosas, incertas. Mas era de crer que os grandes povos tivessem alcançado uma tão grande compreensão dos seus elementos comuns e tanta tolerância em face das suas diferenças que não confundissem num só, como na antiguidade clássica, os conceitos de estrangeiro e de inimigo. Porque até então, aquela pessoa que está aqui em outro bairro, em outro país, é só um estrangeiro. Mas no estado de guerra, já não é mais só um estrangeiro. Pode ser e será visto como um inimigo. E aqui ele vai descrever realmente o quanto que a humanidade sofre, né, e não tem saída até que se instale definitivamente, né, um cessar de conflitos ali. A guerra em que não queríamos acreditar instalou e trouxe consigo a decepção. Não só é mais sangrenta e mais mortífera do que todas as guerras passadas, por causa do aperfeiçoamento das armas de ataque e de defesa, mas pelo menos tão cruel, exasperada e brutal como qualquer uma delas. Infringe todas as restrições a que os povos se obrigaram em tempos de paz. Ou seja, não tinha a ideia de direitos humanos, de respeito, não tem. Simplesmente é uma questão de preservar a vida do corpo. Não reconhece nem os privilégios do ferido e do médico e viola direito de propriedade. Que propriedade? Eu vou invadir tua casa, eu vou invadir tua vida. Não tem mais preocupação com coisas materiais. Porque, como ele colocou, o distúrbio é muito grande. Pessoas que você não seria capaz nunca, você jamais pensaria ser capaz de cometer certos atos em meio a um processo de conflito tão intenso como é a guerra, é onde não tem excesso, não tem limite. Tudo é desequilíbrio. Derruba com cega cólera tudo o que lhe parece pela frente, como se depois dela já não houvesse de existir nenhum futuro e nenhuma paz entre os homens. Desfaz todos os laços da solidariedade entre os povos, combatentes e ameaça, deixa atrás de si uma exasperação que durante longo tempo impossibilitará o realmente de tais laços. No livro Pesquisa sobre Amor, como eu disse, Emmanuel vai mostrar essa transmigração dessa dor, de todos esses conflitos. E esse medo, acima de tudo, constituiu, ao longo dos anos na humanidade, um medo. E aí é onde a gente vai entrar no porquê, na maioria das vezes, hoje mais do que nunca, nessa sociedade tecnológica, digital, e onde tudo que a gente pensa hoje, pensa de forma a não querer mais falar de morte. Não vamos viver a vida a todo custo, vamos ser felizes, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos comprar, vamos gastar, vamos construir casa, vamos formar nossos filhos, vamos, porque não pensa mais na morte. Construiu-se um medo, um receio, porque as tragédias que a humanidade foram passando em outras eras foi instituindo em nós um receio, um medo absurdo por pensar que a vida do corpo é finita. Eu não quero sequer considerar a possibilidade. Não, que falar sobre isso. A nossa Constituição hoje é uma Constituição temerosa. Quanto que culturas antigas, principalmente os gregos, conversavam sobre a morte naturalmente, respeitavam esse processo. Muitos até queriam o quê? Queriam desencarnar jovens, né? A bela morte para o grego era a morte jovem.
de preferência num campo de batalha, como herói. E nunca chegar aos 60 anos. Porque 60 anos era para eles o que? Não tem mais serventia. Então era morrer jovem. Enquanto que hoje a gente quer o quê? Prolongar, né? Ó, chegar a 60, 70, 100, a gente quer prolongar. Desde que seja o quê? Repleto de saúde, com bens materiais. Qual é a resultante de tudo isso? É evidente que a guerra tem de excluir esta consideração convencional da morte. Excluir, não vamos mais falar sobre isso de forma nenhuma. Esta já não se deixa agora negar. Importa nela acreditar. Os homens morrem realmente, e já não um de quando em quando, mas muitos. Frequentemente, dezenas de milhares num dia. A vida tornou-se de novo interessante. Recebeu de novo o seu pleno conteúdo. A vida tornou-se de novo interessante. Nada de pensar que ela... Enfim, entendeu? Claro que para nós espíritas, gente, nós sabemos, a vida como um todo é contínua. Mas aqui nós estamos tratando de uma das experiências no campo material. E o problema é que toda a humanidade construiu um estado emocional, psicológico, de não aceitar essa finitude dessa experiência. Né? Outras crenças, outros posicionamentos filosóficos, né? Muitos estudiosos do campo da ciência, não vamos pensar nisso. Vamos valorizar a vida essa experiência, o máximo que pudermos. E aí é onde a gente retorna, né? O tesouro está enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tudo aquilo que eu considero valoroso para manter de forma interessante a vida está enferrujado pelo excesso. Eu estou guardando no meu guarda-roupa dezenas e dezenas de roupas que eu não uso. Não, mas eu posso ter uma formatura no final do ano, eu vou usar essa camisa. Daqui a 7 meses, 6 meses, eu vou usar essa camisa. Aquele vestido que eu usei no casamento de fulano, tá lá. Há 10 anos atrás eu fui no casamento, o vestido tá lá. E não, eu tenho que ter um sapato vermelho para combinar com a calça azul, para um sapato preto para combinar com a blusa não sei daqui, e eu vou tendo 50 pares de sapato e eu olho na janela meus irmãos passando na rua sem sequer ter um calçado. Mas tornou-se de novo interessante, mesmo sendo um conteúdo e mesmo sendo tesouros enferrujados. Por isso que Tiago, o mesmo Tiago, vai dizer, né? Olha, se tendes fé, ok. Mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. A fé sem obras é morta. Aonde estamos depositando a nossa fé? Porque o excesso em nossas vidas não cessa. O excesso em nossas vidas é cada dia mais. Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias aqui já é Emmanuel falando para a gente, né? Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Essa palavra apaixonada, ela é estudada muito na filosofia grego, conhecido como patos, que é exatamente os nossos desejos materiais, os desejos carnais, a paixão. Isso é tão incoerente, sabe? Né, nós usamos muito as coisas de forma incoerente. Nós devemos ter como princípio, se é que temos, regulador de nossas ações,
os ensinos de Jesus. Mas Jesus não nos ensinou a sermos domados pelas paixões, mas nos deixamos levar pelas paixões. Por quê? Porque as paixões, na maioria das vezes, elas atendem os nossos prazeres. Prazeres que não são condizentes com a ideia de que, olha, rapaz, amanhã mesmo, ou essa noite mesmo, eu vou tomar-te a tua vida. Que paixão é essa que você está tendo por tantas coisas, ou até mesmo por outros prazeres? Exemplo, às vezes, quem goste, que ótimo. Eu já gostei muito. Mas os estudos ao longo da vida foi me deixando, foi me levando a... eu me desapaixonei, né? Eu vou dizer assim, eu me desiludi com algumas coisas. A incoerência que a gente vê, às vezes, em algumas convenções sociais, que, na maioria das vezes, é puro fetiche, porque de um dia para o outro ela já não impacta em nada na nossa vida, né? Às vezes eu gasto rios e rios de dinheiros para uma determinada convenção social e daqui a 2, 3 meses eu estou ali praguejando porque eu estou endividado. É uma incoerência muito grande que a gente vive por não sermos capazes de irmos além desse patos, desse estado de paixões que Jesus, a todo momento, nos preveniu contra ele. De modo geral, fala-nos Emmanuel, que vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Gente, quantas e quantas vezes a gente fica brigando, até na casa espírita mesmo, né? Quem vai, como vai, de que forma que vai. Cara, a prioridade é fazer o atendimento ao outro. É suprir aquilo que mais lhe é necessário. Quando Bezerra de Menezes também fala, né, que quando a burocracia é muito grande, a caridade retarda. Quando criamos tantas, né, tantas guerrinhas, tantas discussões, tantos empecilhos, né, por orgulho na maioria das vezes, vaidade, né? Não, do meu jeito é melhor, não, do seu jeito é melhor, não, dessa forma, e a caridade vai ficando para trás. E aquele irmão que precisa do excesso que eu tenho, está lá, esperando, né, que eu resolva as minhas guerrinhas de orgulho, de vaidade. Precisamos repensar as nossas ações. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Egoísmo, vaidade, orgulho, avareza, né? Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Por isso que o excesso em você, que é a mensagem do livro O Espírito da Verdade, ele nos remete ao capítulo, né? Opa, perdão, aqui, saiu aqui. Ele nos remete aqui ao capítulo 13, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da caridade. Da caridade. Se eu não tiver caridade prática, efetiva, eu estou enferrujando, né? O Espiritismo é caridade em movimento. Eu acho isso tão legal. Sabe, eu não consigo, tá, meus irmãos, peço que me perdoem pela minha, por ser
tão, esqueci o termo que eu usar, mas por às vezes ser muito rígido ou por ter uma certa veemência na minha fala, são, né, o que eu fui, né, como eu vejo durante os anos os estudos que fui vendo. Eu não consigo ver o espiritismo pura e simplesmente como uma religião. Não. Enquanto a gente ficar se atendo ao espiritismo como religião, a gente vai se comportar como as demais religiões, que a gente sabe muito bem, cada um na sua, mas a gente sabe que a história nos mostrou que elas acabaram entrando num estado de letargia diante a caridade. E o espiritismo é caridade em movimento. O desapego começa nas pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. Isso já não é mais para a comunidade espírita, isso é para cada um de nós, tá? Jerry, isso aqui é para você, ó. O desapego começa das pequeninas coisas. E o objeto conservado, será que eu não estou conservando muita coisa dentro da minha casa que eu poderia, né? Nas mãos de outro vai ser de uma exaltação tão grande, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Veja, eu temo, eu construí ao longo de gerações um medo por falar da morte física, mas eu já estou morrendo por estar estagnado, por não estar tendo uma fé onde eu me liberto do excesso e transformo em obras. Para fecharmos, afirmou-se sem dúvida que as guerras não poderão terminar enquanto os povos viverem em tão diversas condições de existência. Enquanto as valorações da vida individual diferirem tanto entre os outros e os ódios que os separam representarem forças instintivas, anímicas tão poderosas. Aqui é Freud nos dizendo. Depois de tudo que ele conseguiu refletir, ele conclui exatamente com isso. Enquanto houver este excesso que representa o nosso egoísmo, que é, que é o estandarte do nosso orgulho, não haverá um mundo sem guerras. O planeta Terra continuará sendo um planeta onde o mal prevalece sobre o bem. Não porque eu seja uma pessoa que rouba, que mata, que estupra, que viola, não. Mas é porque eu não consigo ser melhor ainda. Eu ainda não consigo sair da estagnação que me leva à morte. Estamos mortos e não percebemos. E aqui, caríssimos, uma experiência minha como observador e por hoje está desenvolvendo um trabalho em um centro comercial enorme, onde as pessoas vão todos os dias, na maioria das vezes eu não sei nem para quê, porque andam nos corredores de um lado para o outro, às vezes o dia inteiro. E aí eu comparo como esses filmes de ficção, né, de zumbis, já estão por aí. Porque passam 10, 15 vezes no mesmo corredor, sem nada a fazer, com um aparelho na mão. Ferrugem. Uma mente atrofiada que não está desenvolvendo ou aprendendo nada ou fazendo nada. Esta é a sociedade que temos hoje e que, há séculos, o Evangelho de Jesus, os amigos espirituais e grandes nomes, como aqui eu citei só alguns, já vem dizendo para nós da necessidade de refletirmos sobre aquilo que nos sobra, sobre aquele par de sapato, aquele restinho de alimento, né? Sobre aquela roupa no guarda-roupa, sobre aquele móvel que só serve para enfeitar, né?
que só serve para enfeitar. Pensar que, de fato, o que é necessário. Aquela mesinha de canto de parede que só serve para enfeitar, acumular poeira, será que ela não atenderia bem a uma família menor? São tantas coisas, tantas coisas. Mas eu estou apaixonado por todas essas coisas. Eu já estou em estado de falência por questão de tempo, porque estou estagnado. O excesso que eu tenho precisa começar a ser percebido e deixa aí, deixa aí. Há pessoas que vão ser mais felizes com eles. Caríssimos irmãos, estas são as muitas e muitas reflexões que eu venho fazendo nos últimos dias através dessas leituras. Com toda certeza, como é próprio de nós, espíritos encarnados, deve ter muita imperfeição aí que eu ainda não vi e conto que todos possam perceber também. E, olha, vamos dividir as nossas experiências, pois assim podemos sair da estagnação e sermos um pouquinho melhor. Que Jesus nos abençoe. Agradeço muito aos amigos espirituais, a vocês dessa casa, por me ouvirem, por permitir que eu divida com vocês essas reflexões. Que Jesus nos abençoe, permitindo-nos estarmos mais e mais vezes juntos. Que assim seja.